Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Uma boa manhã, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo aí. Eu quero, em primeiro lugar, fazer uma oração. Senhor, nós estamos na tua presença nesse momento, agradecidos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor dá de servir a ti. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esclareça em nossos corações, através do Teu Espírito, aquelas coisas que devemos saber. Fica conosco nesse dia, nesse momento que vamos pensar, vamos aprender e vamos relembrar coisas concernentes ao Teu reino. Nós assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os propósitos da igreja. Os propósitos da igreja. Deus chamou para si um povo que era envolto em trevas e ele trouxe para a sua maravilhosa luz, por meio da vida e da obra de Jesus Cristo. Nisto consiste a origem da igreja. Deus ajuntou um povo junto ao seu filho, dando a esse povo a forma de corpo, como extensão da vida do seu filho, que é o cabeça do corpo. Esta igreja de Cristo tem uma expressão histórica, temporal e geográfica nas igrejas locais. Cada igreja local possui propósitos vinculados à missão de Jesus, pois a igreja foi escolhida por Deus para dar sequência à missão que Jesus iniciou quando esteve na terra. O Espírito Santo é quem capacita a igreja local a dar conta desta missão e a encontrar sucesso em seus propósitos, para que Jesus seja conhecido em todo o mundo. A vida da igreja local, que representa a totalidade da igreja espalhada por todo o mundo, em toda a história, consiste em permanecer fiel à identidade de Cristo. A igreja deve ser coerente com a identidade de Jesus. A nossa missão pode ser descrita como viver e testemunhar de Cristo. Então, a palavra viver e testemunhar estão unidas. Nós entendemos que se trata de dois lados da mesma moeda. Enquanto nós vivemos plenamente o Evangelho, nós estamos anunciando a mensagem de Cristo. Quando você vive o cristianismo com inteireza de coração e autenticidade, Deus usa você para aproximar pessoas de Cristo. Eu quero fazer aqui uma leitura de Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus disse estas palavras. Então, eu vou ler agora o texto de 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, qual é a missão da igreja? Qual a sua missão como parte do corpo de Cristo? Bom, os estudiosos da Bíblia estão certos ao dizer que a missão da igreja é complexa, ou seja, não se fundamenta apenas em uma ou outra ação, mas numa complexidade e interligação de ações do povo de Deus para glorificar a Deus. Podemos dizer que Deus é o maior interessado no avanço do Evangelho. Quer dizer, da boa notícia cristã. Deus almeja que o seu nome seja conhecido em todas as etnias. Sim, preste atenção no detalhe da palavra que estamos ressaltando. Etnia. Um pregador famoso chamado John Piper tem ensinado que o propósito último da igreja é glorificar a Deus.
Mas Deus é glorificado quando outras pessoas também o glorificam, que é a missão cristã. E a notícia maravilhosa que a Bíblia nos dá é que, apesar das lutas para atingir o propósito da igreja, a igreja vai ser vitoriosa. Se o evangelho chegou até a sua vida, você é um vitorioso, porque Deus lhe deu vitória. Agora cabe a você levar essa boa notícia a todas as pessoas que você puder. Você será um veículo da graça de Deus para o cumprimento da missão cristã, quando colocar à disposição de Deus os seus dons, talentos, sua paixão e suas habilidades. Deus nos salvou para servir. Pedro coloca o serviço como expressão do uso dos dons espirituais. A missão da igreja vai além da correta administração das ordenanças e da disciplina bíblica, ainda que isso seja evidentemente claro e que deva acontecer na igreja. Mas a missão da igreja envolve também a sua vida. Será que Deus vai encontrar em você disposição para servi-lo? Muito bem, vamos agora a algumas perguntas que você precisa responder aí no seu coração. Você realmente acredita no Evangelho de Cristo? Sim ou não? Você confia no poder do Evangelho de Cristo? Sim ou não? Você acredita que é seu dever, é meu dever, proclamar o Evangelho? Sim ou não? Outra pergunta. Você acredita que é o seu dever proclamar o Evangelho corretamente, baseado nas Escrituras e com teologia saudável? Sim ou não? Será que eu ou você estamos atrapalhando o avanço do Evangelho ou a aproximação de alguma pessoa que nós conhecemos de Cristo, o Senhor? Então, são perguntas importantes. Agora eu quero falar sobre os aspectos importantes da missão da igreja. Um estudioso de eclesiologia, isto é, da doutrina bíblica sobre a igreja, concluiu que a missão cristã é complexa de ser definida, mas ela pode ser fracionada em aspectos elementares da missão em múltiplas direções. A primeira direção é para o alto, a igreja em relação a Deus. A segunda direção é para dentro, a igreja em relação a si mesma. A terceira dimensão é para fora, a igreja em relação ao mundo não crente. E a partir dessas direções da missão cristã, podemos ressaltar alguns aspectos importantes que a igreja local deve cumprir. Eu marquei aqui, olha, 5. Adoração, comunhão, ministérios, testemunho e proclamação e serviço ao mundo. Em primeiro lugar, para João Calvino, a adoração deve ser o interesse primordial de um cristão. O próprio Antigo Testamento tem um entorno e pano de fundo das relações pessoais, o culto a Deus. O Novo Testamento possui claros indicativos de que a igreja vivia em constante adoração ao Senhor. A adoração pode ser realizada em cultos, ofertas a Deus, exposição correta da palavra de Deus, a vida de oração disciplinada e fervorosa, o louvor da comunidade, o conhecimento constante e transformador das Escrituras mediante um estudo diligente, o estudo bíblico, e a celebração do Senhor Jesus Cristo, que é a centralidade do culto. Agora quero ler um texto que está em Romanos 15, 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Em segundo lugar, então, vem a comunhão. A comunhão cristã é altamente desejável por Deus, porque a unidade da igreja glorifica a Deus e potencializa a força de seu testemunho. A koinonia, termo que quer dizer comunhão, significa que os discípulos de Cristo participam juntos de algo. Deus instituiu a igreja para que nenhum de seus filhos estivesse solitário. A igreja é uma comunidade de amor fraternal, uma congregação de pessoas que têm algo em comum.
Alguém já brincou com o nome comunhão, dizendo que a igreja deve substituir em comum união. Alguns exemplos da experiência de comunhão do corpo: demonstração prática de amor através do serviço cristão, compartilhar o pão, não somente na ceia, mas diante das dificuldades da vida, a ajuda mútua entre cristãos dos mais variados segmentos da vida, o aconselhamento, a formação de líderes espirituais na igreja, a edificação dos membros do corpo em conhecimento e graça do Senhor, o discipulado que proporciona a integração e a realização da missão pelo novo membro. Agora quero ir para o terceiro ponto aqui. A igreja também existe para ser uma comunidade que exerce ministérios em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 12, de 4 a 7. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Isso é muito sério. O cristão que não exerce algum ministério no corpo de Cristo, seja ele qual for, está em pecado, porque está enterrando os seus dons e talentos que Deus lhe emprestou para que usasse em prol do corpo. Provavelmente, se você não está engajado em algum ministério, é possível que alguém esteja carente da bênção de Deus, que só pode chegar a ele por meio de você. Os dons espirituais que Deus repartiu entre o seu povo estão concentrados na realização de ministérios. O ministério cristão está intimamente vinculado com a sua vocação cristã. Você já descobriu qual é o seu papel e o seu lugar na igreja local? Vou dizer alguns ministérios aqui, olha: ministério pastoral, ministério de visitação, ministério de oração e intercessão. Intercessão é orar por outra pessoa, orar com nossa oração voltada para outra pessoa, quando você intercede por alguém. Ministério de missões e evangelização, ministério de louvor e adoração, ministério, por exemplo, de esportes, ministério com pessoas dependentes dos tóxicos, ministério com presidiários, ministério com as famílias e com as mais variadas faixas etárias, o ministério de ensino, ministério de aconselhamento e outros. Eu quero aqui fazer uma pergunta para você pensar. Qual é o seu ministério? Quais são os seus dons espirituais? Qual é a sua paixão ministerial? E qual é a sua vocação cristã? É muito importante que você ore e pense sobre isso. Qual é o seu ministério, os seus dons espirituais, a sua paixão ministerial e a sua vocação cristã? A palavra vocação significa chamado, tá bom? Vamos lá, agora ao quarto ponto. Nosso quarto ponto é: a tarefa que Jesus entregou à igreja também consiste em testemunhar e proclamar o evangelho a todas as pessoas. Eu vou ler aqui Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. É interessante a posição de Milne, 2005. Ele diz assim: ao atestar que muitos acreditam que testemunhar de Cristo restringe-se apenas a falar sobre a sua conversão, testemunhar é isso, mas a essência do testemunho está em levar as pessoas a Cristo, buscando confortá-las com a obra da salvação dada por Jesus. O nosso testemunho é muito importante para a proclamação do Evangelho, mas não podemos esquecer do testemunho de Deus para o mundo. O testemunho de Deus normalmente é perceptível
na pregação da palavra. Vou ler aqui Marcos 16, 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que é testemunhar? É relatar o seu testemunho pessoal. É contar aos outros a sua experiência que ocorreu com o encontro com Deus. É apresentar o evangelho para quem você puder. É falar das verdades bíblicas reveladas na Bíblia a respeito da pessoa de Deus. Nós também testemunhamos através de eventos e programações evangelísticas, envolvendo cristãos em núcleos, em pequenos grupos, na cidade, nas casas, nas empresas, e principalmente a evangelização pessoal através dos relacionamentos. E vamos agora ao quinto ponto, que é chamado de serviço cristão. Eu vou ler aqui Gálatas 6, versículos 9 e 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, segundo Franklin Ferreira, a base do serviço cristão é a doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Martinho Lutero, um reformador do século XVI, ele colocou esta ideia em alguns tópicos e eu quero trazer aqui para você pensar. Todo cristão é sacerdote de alguém. Sendo assim, a igreja é uma comunidade de sacerdotes em que uns estimulam os outros a buscar e viver para Deus. Segundo lugar, esse sacerdócio deriva diretamente de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Terceiro, cada sacerdote tem um ofício sagrado, como pregar a palavra, levar as pessoas a Deus, orar pelas pessoas, conhecer a doutrina, refutar as heresias, desenvolver amizades sadias e abençoadoras. Também é uma responsabilidade, em quarto lugar, mas também um privilégio. Podemos ir ao trono de Deus, mas não podemos deixar de anunciar as maravilhas de seu poder. Quinto lugar, não podemos ser sacerdotes sozinhos. É necessária uma comunidade de intercessores, amigos que se ajudam mutuamente, onde um abençoa e outro é abençoado e vice-versa. E agora vamos a outro ponto. Sexto, nem todos podem ser pastores e mestres ou diáconos, mas todos têm funções no corpo de Cristo. Assim, nós somos exortados por Paulo a cuidar da família da fé. Gálatas 6,10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E devemos saber que é responsabilidade dos membros da igreja local estarem envolvidos com a ação social, minorando as desigualdades e sofrimentos também para fora da igreja. Como é que a gente pode fazer isso? Então, eu vou colocar algumas possibilidades aqui. Criando organizações não governamentais para agir na esfera social, compartilhando bens materiais, principalmente aquilo que é urgente para a manutenção da vida das pessoas, lutando pela justiça social, atuando como voz profética contra a corrupção e a má administração da coisa pública, tendo a ação social como companheira da evangelização, atendendo, como diz a palavra de Deus, enfaticamente, os órfãos e as viúvas, diminuindo o sofrimento humano e as desigualdades sociais, exercendo o ministério de compaixão, solidariedade e misericórdia. Então, eu quero de novo dizer esses 5 pontos que a gente pode usar até os dedos de uma mão aqui, ó. Adoração, comunhão, ministérios, proclamação e serviço. Você é capaz de se lembrar dessas 5 palavrinhas, que são os propósitos da igreja? Vamos falar de novo? Veja se você consegue aí. Com a letra A, adoração. Com a letra C, comunhão.
com a letra M, ministérios, com a letra P, proclamação e com a letra S, serviço. Adoração, comunhão, ministérios, proclamação e serviço. Tá ok? Espero que você tenha aprendido aí, que você tenha aprendido alguma coisa, né? Então, eu vou pedir que você agora me acompanhe numa oração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e queremos te pedir que o Senhor nos abençoe para que nós possamos descobrir e ter certeza daquilo que o Senhor nos chamou, qual é o ministério que devemos atuar nesse tempo, em que área da igreja, como podemos servir ao Senhor através da igreja. Ajuda cada pessoa que está ouvindo esta lição, que possa pensar sobre isso e possa engajar-se nesse trabalho. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio, a alegria de poder trabalhar para ti. Abençoa todos que acompanharam esta aula. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, nós chegamos aqui ao final da nossa lição de hoje. Eu espero que você pense em tudo isso e envolva-se com a sua igreja, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.